Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, aqui é o Godic Talks Empresarial. Hoje eu tenho o enorme prazer de ter como convidado o professor Marcelo Guedes Nunes. Ele é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de Direito Comercial. Hoje ele coordena o núcleo de Direito e Tecnologia, não é isso? Da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, né? Ele é uma pessoa que tomou um caminho de modernizar a análise do direito brasileiro, e aí a pesquisa de doutorado dele foi voltada para a jurimetria, né? Que inicialmente se aplicou ao direito comercial, mas ela hoje trata de inúmeros assuntos, até a questão de encarceramento, de utilização de gratuidade de justiça, ou seja, com números ele consegue analisar se o direito vem sendo aplicado de maneira correta ou não, né? E ele fundou também a Associação Brasileira de Jurimetria, que é uma associação que faz esse tipo de pesquisa, inclusive prestando serviço para o Supremo Tribunal Federal, né, para outros órgãos, para o Judiciário, etc., né? E, além de tudo, ele é advogado militante, ele é sócio de Guedes Nunes Advogados, né? E é um enorme prazer tê-lo aqui como convidado para a gente discutir hoje número de arbitragem, não é isso, Marcelo? É isso, Marcelo. Obrigado pelo convite. O prazer é meu de estar aqui, fico muito feliz. Bom, muito bem. Olha, o que eu queria debater hoje com o Marcelo e fazer uma série de perguntas aqui para explorar esse estudo recente que ele concluiu no âmbito da ABJ, da Associação Brasileira, né? É explicar como que, ou melhor dizendo, tentar entender como que dá essa relação entre arbitragem e judiciário, se elas se toleram, se elas se amam, se elas se odeiam, né? Porque a gente sabe que um processo arbitral, tendo alguma decisão de mérito, está sujeita nessa decisão a ser revista pelo judiciário. Mas não é só isso, né, Marcelo? A gente tem a possibilidade, desde o momento da instalação do painel arbitral, a questão já pode ser judicializada, né? O seu estudo trata o que exatamente? E dá uma pincelada para depois a gente explorar questões específicas desse estudo. Por favor, Marcelo. Boa, Marcelo. Então, esse é um estudo, né, que é o estudo da judicialização da arbitragem, um estudo que a gente desenvolveu na Associação Brasileira de Jurimetria, em conjunto com o Centro Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, para entender o que está acontecendo, como essa relação entre arbitragem e judiciário está se desenvolvendo, se desenrolando dentro do próprio judiciário, né? Uhum. Tem muitas discussões em torno dessa questão, então a gente sabe que existem muitas críticas e defesas em relação à posição da arbitragem hoje no Brasil. Então, há uma parcela da comunidade que entende que as regras relacionadas à arbitragem, que a condução das arbitragens no Brasil mereceria alguma revisão. Tem até um projeto de lei nesse sentido, né, que trata de uma série de questões, de dever de revelação, sobre quantidade de arbitragens que cada árbitro poderia tocar e tal. Em companhia aberta, hoje tem uma discussão se a companhia aberta deveria divulgar, exatamente, fazer o disclosure por ser uma companhia aberta. Exato. Né? Então tem essas questões que estão colocadas, e do outro lado a gente tem um sistema que é muito utilizado por todos nós. Acho que eu posso falar por você, por mim mesmo, como advogado militante, pelos nossos clientes, e que ele é um inegável sucesso, que ele cresceu muito e ele desempenha hoje na economia brasileira e no sistema jurídico um papel muito, muito relevante. Em âmbito mundial, parece que os números indicam que o mercado brasileiro de arbitragem é o segundo maior do mundo. Exatamente. Né? É o segundo maior do mundo e eu acho que, se não me engano, em arbitragens domésticas é o primeiro. É mesmo? É. E aí, assim, você vê a relevância que tem, né? Então, e essa discussão, como toda discussão, quando você desenvolve essa discussão num plano meramente abstrato, né, você pode não chegar ao melhor resultado, né? Eu sempre digo que você precisa primeiro entender a realidade para depois modificar. Você não muda aquilo que você ignora, né? E a realidade, nesse caso específico, eu falando um pouco como realista do direito, ela está dentro dos tribunais. E a gente tem o judiciário brasileiro, claro, com seus problemas e todas as questões, as complexidades que são colocadas. É um tribunal aberto, é um tribunal com bases acessíveis, enfim, tem muita informação sobre as disputas que estão lá colocadas. Então eu falei, olha, vamos olhar, vamos monitorar o que está acontecendo antes, né? Fazer uma descrição dessa realidade para daí a gente ver, enfim, fazer um juízo a respeito da necessidade ou não de uma eventual mudança, assim, de situar melhor essas discussões. E esse é o contexto em que a pesquisa foi feita. Então nós entramos nas bases de São Paulo, aqui da capital, das varas especializadas, que tem competência para julgar a matéria relativa à arbitragem.
Aqui em São Paulo, a gente está aqui do lado das principais câmaras de arbitragem do país. Inclusive, então, algumas até aqui na Vila Olímpia mesmo? Exatamente, do lado, literalmente. Literalmente. Né? Poucos quarteirões aqui, dá para ir a pé. E eu falei, vamos olhar, vamos observar essas ações e entender o que está acontecendo. E esse foi o objetivo da pesquisa. Então, nós identificamos 5 tipos de ações que trafegam no judiciário. Então, a gente dividiu em 2 categorias, né, que é as ações de suporte e as ações de relativização de arbitragem, né, e entender um pouco do que acontece, quem está propondo, por que está propondo, quanto tempo está levando e como elas são julgadas ao final. Então, esse acho que é o contexto geral da pesquisa. Legal. Pelo que vocês apuraram no estudo feito pela BJ, pelo SEBAR, né? Existe uma concorrência entre judiciário e arbitragem ou existe uma convivência harmônica? Qual a conclusão que vocês chegaram a partir dos números? É que, assim, fala-se muito dessa concorrência, seja porque na hora de você colocar uma cláusula compromissória, você falar, eu vou eleger o foro ou eu vou colocar arbitragem, como se você tivesse uma alternativa, né? E que, de fato, você tem, do ponto de vista abstrato. E também por essa questão de você ter ações que são propostas para questionar né, sentenças arbitrais. Então, a gente sabe que assim, a lei foi desenhada para dar à sentença arbitral o mesmo efeito que uma sentença jurisdicional. Então, você não pode transformar o judiciário em instâncias de revisão da arbitragem, mas, dentro de determinadas hipóteses muito restritas, você poderia invalidar. Né? Então, essa possibilidade também dá esse tom, essa visão de que às vezes há uma concorrência, uma colidência entre os dois sistemas, o público e o privado, vamos chamar assim, de resolução de disputas. E também, acho que é um problema que aparece, assim, tem uma questão de como a má notícia anda mais rápido do que as boas, né? Então, alguns casos que são muito rumorosos, eles ganham uma repercussão e criam a impressão na comunidade de que aquilo representa mais do que ele na verdade representa. Então, a gente sabe, tem alguns casos que são muito rumorosos, porque envolvem pessoas, empresas que são politicamente expostas, ou porque são grandes demais, ou porque os advogados são influentes, enfim, ou tudo ao mesmo tempo. O árbitro, que às vezes é um árbitro que é um professor famoso, Exato. olha... Exato. E aí você tem uma sentença e você tem aquele famoso viés de disponibilidade, né? Então, what you see is all that there is. Assim, então, assim, você vai, não é verdade. Pode ser que por trás disso tenha todo um sistema silencioso que está funcionando muito bem. Claro. Né? Então tem às vezes essa impressão de concorrência. O que a pesquisa mostra é o contrário disso. Né? O que a gente chegou à conclusão é que, na verdade, existe uma complementaridade entre os dois. Por quê? Acho que por 2 razões principais. Primeiro, porque boa parte das ações que entram no judiciário, que tratando de arbitragem, são ações de suporte. Então o judiciário entra não para concorrer ou para relativizar ou para invalidar. Ele entra para ajudar. E quais são essas ações? É a ação que, se você tem cláusula aberta, é uma ação para auxiliar e as partes não conseguem por si só constituir ou seja, o advogado não fez o trabalho dele de maneira adequada e colocar uma cláusula no contrato que funcione, e aí vai o judiciário ter que suprir essa vontade. Que vai suprir essa vontade. Então eles vão lá para prestigiar a arbitragem. Ou, eventualmente, a constituição do tribunal arbitral demora, e cada vez demora mais. A gente sabe disso. Então você tem toda uma discussão até você chegar numa composição que seja aceitável pelas 2 partes, que está todo mundo confortável, e pelos próprios árbitros. Nesse interregno, você tem com frequência a necessidade de medidas cautelares, enfim, pré-arbitrais. Então você tem o judiciário entrando para preservar o direito que vai ser discutido na arbitragem. Né? Você tem o cumprimento das sentenças também. Então, o judiciário ele é essencial para fazer o enforcement, para dar eficácia para as decisões. Se não fosse o judiciário nessas 3 etapas, né, imediatamente antes e depois na outra ponta, controlando e dando suporte à arbitragem, a arbitragem não seguiria. E essas ações, elas correspondem à maioria. Tá. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, por isso que não concorre. E o outro ponto que eu acho interessante... porque, assim, são coisas que não dá para se fazer fora do poder judiciário. E aí tem que ser feito, a ação tem que ser proposta de qualquer jeito, porque na arbitragem é impossível resolver por si só. Exato, né? Exato. Se você não tivesse um judiciário no entorno da arbitragem dizendo, olha, essa sentença vai ser cumprida, ou olha, não adianta se atrasar a Constituição porque eu vou preservar o direito, a arbitragem ela perderia muito da força dela, para não dizer, perderia completamente a força dela. Então, assim, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto diz respeito a um viés de seleção do tipo de caso. Então, quando você olha o sistema público e o sistema privado, eles não concorrem diretamente. Eles na verdade, se complementam.
né? Certo. Então, assim, a arbitragem, ela é muito aplicada para, obviamente, empresas de maior porte, para discussões de M&A, para discussões de infraestrutura, relacionadas a operações societárias ou contratos de grande porte. E, por outro lado, o Poder Judiciário, quando ele entra nas varas especializadas, isso, né, também Sim. discutindo questões empresariais, ele está focado em dissoluções de limitada, em contratos de colaboração, né, então franquia, em propriedade industrial. Propriedade industrial é um tema extremamente relevante, porque os ativos intangíveis hoje são fundamentais para a vida do empresário. E, assim, e eles não são muito sujeitos à arbitragem, porque assim, quem faz a contrafação de uma marca, por exemplo, não assina um compromisso arbitral para discutir depois. Então, você tem uma competência material que, a despeito dela não vir da regra geral, ela é um viés de seleção que o próprio sistema, por questões econômicas ou por circunstâncias fáticas, separa. Então, eles andam em paralelo e os dois, no seu conjunto, eles, além de um dar suporte para o outro, eles cobrem o que seria a totalidade dos assuntos importantes para os empresários. Então, assim, eu não vou dizer que é um sistema só, porque eu acho que seria ir longe demais, mas eu acho que são dois sistemas com alto grau de simbiose. E que talvez se o judiciário não desse esse apoio, esse suporte para a arbitragem, talvez a gente nem tivesse esse mercado de arbitragem, né? Porque se ele manda instalar o painel arbitral e não tivesse quem fizesse isso, né, ia morrer na praia, né? Exato. Não teria. A arbitragem não seria viável sem o judiciário. Então, no meu ponto de vista, é uma falsa dicotomia. É uma coisa que é uma posição que está mais relacionada à manchete de jornal do que propriamente a um estudo rigoroso, quando você olha o sistema e fala como é que isso de fato funciona, e você analisa esses dados e você percebe que não é isso, que são dois sistemas complementares e simbióticos. Às vezes o jornalista ele tem uma dificuldade de entender porque ele também não tem uma formação e ele acaba dando uma notícia que foi do jeito que passaram para ele. Então, isso não tem nada a ver com a arbitragem, mas recentemente, olha, o judiciário negou a recuperação do South Rock. Não, ele não negou, ele pediu, né, um estudo prévio de viabilidade da recuperação. E agora que esse estudo já deve ter sido apresentado no processo, falar, vamos continuar com a recuperação, o processo de recuperação. Mas não tinha sido negado, né? Às vezes falta entender exatamente como se dá isso. Né? Então, o trabalho do jornalista é fazer essa ponte entre assuntos que são altamente técnicos para uma comunidade, enfim, leiga, ou, né, claro. É difícil. Então, você dá uns tropeços aí no meio do caminho. Eu lecionei por um bom tempo num curso para jornalistas lá do Cell Law School. Na verdade, não é do Cell Law School, é da entidade que é associada, mas é um curso para formar jornalistas. E eles têm várias aulas sobre direito, né? E quando eu falo, olha, fusão, cisão e incorporação são isso, né? Recuperação judicial é aquilo, eles ficam bastante surpresos porque eles não sabiam o conteúdo, né? Enfim. Então, isso é um problema, talvez, de uma linguagem jornalística pouco adequada, mas é o que todo mundo lê, não é isso, Marcelo? Né? Quer dizer, isso gera um efeito que às vezes não é o que a gente esperava. É verdade. E o mundo da arbitragem está acontecendo, os casos acontecem, as arbitragens são propostas e, no final, pelo que você está indicando aqui do estudo, né? O judiciário, ele acaba protegendo a arbitragem. Sim, né? sim. Mas na maior parte das vezes ele está envolvido nisso, assim, desse Muito jeito. Bem. Tem algum tipo de caso que você não mencionou ainda, que foi objeto do estudo por exemplo, anulação, né? Como... As ações anulatórias, eu acho que são, sem dúvida, dos 5 tipos, né, de processos que a gente falou no estudo, a anulatória é que tem mais interesse, né, que é onde esse conflito, vamos dizer assim, aparece. Eu vou ter uma outra pergunta para você daqui a pouco. O que eu queria perguntar para você nesse momento, né? Qual é a taxa de procedência, né, uma probabilidade de anular uma sentença arbitral, né? Então, isso é super interessante, porque a discussão, quando fala assim, a arbitragem está sob ataque, né, do judiciário, algo assim. Por quê? Porque tem muita anulatória e o judiciário está julgando procedente as anulatórias. A primeira, assim, o que significa ter muita anulatória? A quantidade de anulatórias está aumentando. Você fala, bom, pode ser, né? Agora, o aumento em si não é necessariamente ruim, porque se o mercado de arbitragem cresce, as anulatórias, por mais que elas sejam poucas em relação ao total, elas tendem a crescer, elas são uma proxy do mercado de arbitragem. Então, elas tendem a responder. Né? Aliás, se não houvesse uma proporção de crescimento de uma em relação à outra, seria até um pouco estranho, não seria? Exato. É contra-intuitivo que a gente fala. Assim, você fala. Então, você fala, tá crescendo. Você fala, e daí? Quer dizer, vamos entender melhor isso. Né? Por exemplo, não tínhamos um Código de Defesa do Consumidor. E tinha algumas ações que discutiam direitos do consumidor. Aí é aprovado e editado o Código de Defesa do Consumidor, é natural que cresça o número. Exatamente. De ações, né? Exatamente. Seria contra-intuitivo mesmo. Você fala, se aumentar muito o mercado e diminuir a quantidade de ações judiciais, você fala, não, né?
Então esse é um primeiro ponto. Aí, o segundo ponto que eu via, que também era uma coisa que me chamava a atenção nesse debate público, era a discussão sobre a taxa de procedência, porque, enfim, as entidades, os advogados, eles pegavam as anulatórias, contavam a quantidade de anulatórias que tinham sido distribuídas e depois contavam a quantidade que tinha sido julgada procedente e falava, não, olha só, deu 40% de procedência. Então, quer dizer, se eu entro com uma ação anulatória, de cada 10, 4 são julgadas procedentes. Eu já vi números variados aí, né? E daí dizendo, não, então tá sob ataque. Você fala, não é por aí. Fala, porque que número que você esperava? Só tinha que ser menos de 5%. De cada 100, só 5 seria, né, muito raro você anular e tal. Aí eu sempre perguntava para eles, eu falava, olha, se coloca no lugar do advogado ou da parte que vai propor uma ação anulatória. Se ela tem 5% de chance de ganhar, está exposta à sucumbência, tem que gastar dinheiro com advogados sobre isso, né? Os valores não são baixos dessas discussões. Sim. Quer dizer, por que alguém ia entrar com uma ação com 5% de chance? E ele ia ficar... uma taxa de 5% seria mais ou menos como se você assumisse que os autores e os seus advogados seriam irracionais na hora de tomar a decisão de propor essas ações, que eles estariam batendo com a cabeça contra uma parede jurisdicional que ia dizer não para eles o tempo inteiro. O que a gente espera, e é isso que eu falo, foi a primeira explicação que a gente trouxe no estudo, assim, o que você espera quando você tem um judiciário que é resiliente em relação a anular sentenças arbitrais, que é o nosso caso, na minha visão, não é uma taxa de procedência baixa. Você espera ver poucas ações anulatórias. Perfeito. Porque a pessoa desiste de entrar, fala, eu não vou entrar para perder, né? Só que você reduz, mas você nunca reduz a zero, porque existem hipóteses na lei. E no final, o que acontece é que você tem ações anulatórias que são distribuídas em casos teratológicos ou muito específicos, em que, por diversas razões, os dois lados resolvem brigar. Porque um lado vira e fala, não, esse caso aqui, não dá. Isso aqui, para mim, é um ponto fora da curva. Então, e na média... toda vez que você tem uma ação, você tem avaliações dos dois lados. Né? Então, o acordo não sai porque existe uma percepção dos dois lados de que tem uma chance ponderável de ganhar. E na média, autores e réus acertam. Não tem por que você achar que os advogados dos autores são mais burros ou mais despreparados do que os dos réus. Né? Então, isso chama equilíbrio de Priest-Klein. Quando você olha a taxa de procedência, dadas certas condições dos tribunais, ela converge para 50%. Por quê? Porque o autor e o réu são mais ou menos iguais em inteligência e capacidade econômica e jurídica de avaliar as chances de êxito. Então, na média, eles vão ganhar a mesma quantidade. E é isso um pouco do que a gente viu nos dados agregados. Então, quando você vê a taxa de procedência, né, ela no caso de contratos de colaboração, ela é alta, tem uma taxa que a gente detectou perto de 70%, 67%. Então isso vai variar de acordo com o tipo de ação também. Olha, um tipo de contrato. É super interessante, porque os contratos de colaboração, franquia, representação comercial, distribuição, quando eles vão para a arbitragem, eles vão de um jeito aparentemente mais vulnerável. E isso é uma questão super interessante que o estudo detecta e que merece uma reflexão. Os demais contratos, contratos societários, enfim, contratos de prestação de serviço, de infraestrutura, eles têm uma taxa baixa, eles têm uma taxa um pouco acima de 30%. Mas ainda são números significativos. Por quê? Porque ninguém, volto a falar, vai ficar propondo ação se a avaliação dele é muito negativa em relação à chance de êxito. Então, eles selecionam casos, vamos chamar assim, teratológicos ou muito específicos. O mais importante, para entender o que acontece, não é só ver a taxa de procedência, mas ver a taxa de judicialização. Né? Porque você tem milhares de arbitragens sendo julgadas em São Paulo. Né? Você tem uma fração delas que é selecionada para ir para o judiciário. Né? Então você tem ali uma taxa de judicialização de menos de 5%, 4,8% e tal. E aí a gente começa a chegar no número que intuitivamente os advogados estavam falando, mas talvez sem ter o conhecimento técnico para poder externar o que eles estavam pensando. Então você tem uma taxa de judicialização de 4,85% e você tem uma taxa de procedência, perto de 50% ou de 40%. Então, é aquela aula, você fala que é aquela aula sabe aquela aula de matemática do segundo colegial, que você está estudando teoria da probabilidade, você fala, poxa, eu nunca vou aplicar isso na minha vida? Pois é. A probabilidade de dois eventos é a multiplicação entre ambos. Então, se você tem 5% de chance, né, ou 4% de chance de judicializar e 30% de chance de vencer, a chance total de anular uma sentença lá atrás é de menos de 2%, é de 1,8%.
Então, essa é a conta correta. Então, assim, a arbitragem é muito resiliente no Brasil. Isso parece que confirma um pouco aquele ditado do jeito que fala que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Exato. E que, logicamente, a gente sabe que em alguns setores existem ações, ou pelo menos em quantidade, né? Ações mais frívolas, né? Em que o advogado, às vezes, pega porque ele quer pegar o trabalho de qualquer jeito e não existe um pensamento ou uma análise muito criteriosa se aquela ação deveria ser proposta em primeiro lugar. Mas me parece que, no caso da arbitragem, essa análise é bem mais criteriosa, né? Sim. Quais são as 3 condições, né, que a gente coloca para que esse equilíbrio seja atingido? Você tem que ter um tribunal transparente, então você tem que enxergar os precedentes para saber como é que o tribunal pensa. Você tem que ter custos para litigar, mas aí custos não só no sentido de taxa, mas você tem que ter despesa com advogado, é até o custo de oportunidade, né, de você colocar a sucumbência e tal. E você tem que ter possibilidade de fazer acordo. Você pode desistir, né? Se o recurso é obrigatório, é mandatório, aí as taxas se distribuem. E esses 3 elementos estão presentes. E mesmo para o advogado, se ele começar a entrar com muita ação frívola, ele tem um custo reputacional. Lógico. A comunidade é pequena. Né? E se ele expõe o cliente dele toma uma sucumbência de 1, 2, 3 milhões de reais, assim... isso tem um impacto na carreira. E mais do que isso também, ele quer ser um advogado vencedor. Parte da nossa remuneração, ela vem de sucumbência, vem de prêmios, enfim. Então, existe um viés de seleção, essa é a expressão. Então, assim, as pessoas não vão entrando com o processo sem refletir sobre eles. As partes dos advogados fazem um juízo em conjunto. E é por isso que a gente chega nesses números. Esse estudo, ele assim... Me parece que ele tem uma importância maior do que inicialmente ele parece ter, porque ele vai ajudar o advogado até pensar se vale a pena entrar com esse tipo de ação, né? Ele sabe que hoje, por exemplo, numa ação, num contrato de colaboração, ele vai ter 70% de possibilidade de êxito, mas num contrato societário ele vai ter próximo de 30%, né? Então ele vai ter que ser até mais criterioso numa questão societária, né? Um tempo atrás eu li uma notícia que na França eles pensavam em proibir esse tipo de análise jurimétrica, né? Que isso acabaria influenciando indevidamente o judiciário, assim, eu achei uma baboseira isso, porque, na verdade, isso pode tirar do judiciário ações que não têm mérito, né? E deixar no judiciário ações que realmente devam ser cursadas no judiciário, né? Essa história da França, ela veio numa reforma judiciária muitos anos atrás, em que, de fato, ela criminalizou a modelagem de comportamento judiciário. Que é uma das ideias mais fora de propósito, para dizer o mínimo, que eu vi. Para dizer o mínimo. Né? Assim, porque a essência do trabalho do advogado é modelar comportamento judiciário. É que a gente faz isso de forma intuitiva. A primeira pergunta que a gente responde toda segunda-feira diante de algum cliente é: doutor, eu vou ganhar? Ou eu vou perder? Qual que é a minha chance? E a gente faz isso de maneira intuitiva ou, às vezes, de maneira empírico-qualitativa. A gente leva em consideração os casos que a gente viveu em relação a semelhantes ou análogos ao que está sendo trazido, e a gente intui qual vai ser o comportamento do juiz ou do judiciário em relação àquele potencial novo caso. O que esse tipo de estudo faz é trazer esteroides quantitativos para essa análise. É só isso. A essência é a mesma. O que a gente faz? Fala, em vez de basear em 8, 10 ou 20 dissoluções de sociedade, ou ações anulatórias de arbitragem, ou ações anulatórias de deliberação societária que eu vivenciei né, ao longo de um período recente da minha vida, eu entro numa base de dados e extraio 25 mil observações. E eu rodo o modelo em cima e falo, você tem chance maior ou chance menor. Exatamente. E aí como você tem mais dados, né, como você tem do lado de cá do algoritmo, né, você tem mais variáveis explicativas, a sua variável de interesse, que é a chance, você consegue externar ela de uma maneira mais precisa ou menos incerta. Então, em vez de você dar uma resposta categórica, no sentido de é possível, provável ou remoto, aquela coisa que a gente faz... Você não quer dizer nada, é isso, né? Pois é. Você fala, o que significa, né? Eu sempre brinco, eu falo que 50% é o jeito elegante matemático de dizer eu não sei. Né? E quando você quando você transforma essa variável categórica numa variável explicativa e você puxa uma régua de 0 a 100 e fala, olha, a gente está estimando um modelo aqui vai dar 37, tantos por cento com uma margem de erro de tanto, você consegue ajustar melhor. E isso é bom pro judiciário, porque se a análise é mais precisa, sai mais acordo. Sai mais acordo. Se os dados são transparentes, os advogados convergem mais rapidamente para uma avaliação, né? Coerente, fala, eu acho que você vai perder melhor, pega o dinheiro e vai para casa, porque isso aqui não vai dar certo. Então, no fundo, assim, é a essência do nosso trabalho e é importantíssimo para a funcionalidade do judiciário. Você criminalizar isso... Pois é.
Sim, não dá para explicar. Não dá para explicar. Não. E também acho que é uma lei um pouco boba, porque assim, a base de dados está lá, é só eles irem atrás, e eles vão fazer no submundo, que não sei se é a solução ideal também, né? Exato. Alguém vai fazer esse tipo de análise, mesmo sendo criminalizado. É verdade. Né? Marcelo, assim, o seu estudo é absolutamente interessante, o estudo da ABJ, né? Porque ele coloca a luz em questões que a gente não tinha luz ainda. A gente estava meio que tateando no escuro, navegando um mar que a gente não conhece, né? 1.500 grandes navegações, Cabral chega aqui e tal, mas realmente é absolutamente interessante porque a gente precisa desse tipo de dado, né? E até essa lei francesa, eu acho que ela não só pode ser criticada, ela deve ser criticada porque não faz o menor sentido como um fato sociológico, né? Para o judiciário, para a vida das pessoas, para os empresários, etc. Né? Eu queria fazer uma pergunta agora, se depois de você analisar esses dados, etc., você já disse que a arbitragem ela é complementada pelo judiciário e vice-versa, mas muita gente fala, olha, o judiciário ele ataca a arbitragem, ou a arbitragem está sob ataque do judiciário. Eu imagino qual seja a resposta, mas eu gostaria que você afirmasse, com base no seu estudo, com base nos números. Dá para dizer que a arbitragem está sob ataque? Não está. Nós não temos elementos para confirmar isso. Essa é uma premissa, inclusive, que está na exposição de motivos do projeto de lei, que, do meu ponto de vista, é equivocada. Né? Não está, e acho que existe uma simbiose. Inclusive, quando o judiciário, por exemplo, detecta, né, boa parte das anulações que saem de sentenças arbitrais estão concentradas nos contratos de colaboração. E esses contratos de colaboração, eles têm problemas por conta das câmaras. Então, um dos papéis do judiciário é detectar câmaras que são, em alguma medida, disfuncionais, que a maneira com que elas foram estruturadas não está respeitando o direito de ampla defesa, ou que os painéis estão proferindo decisões que, de fato, violam princípios, ou, enfim, princípios básicos ali, que você não poderia violar. Então, esse controle... Uma pergunta. Princípios voltados mais para a questão procedimental e não para a questão material, Vitor. Exatamente. Né? Atingindo, por exemplo, pessoas que estão fora do contrato. Okay. Né? E sem uma justificativa plausível, né? Ou dando decisões, a gente vê em alguns casos, que afetam processos externos. Então, você tem entidades que estão em liquidação extrajudicial, em recuperação judicial, e aí vem uma decisão arbitral que indiretamente afeta a ordem de pagamento que está sendo aprovada fora. Então, às vezes falta um grau de tecnicidade na hora de controlar o devido processo. E o judiciário de fora, ele detecta. E você vê que há uma concentração. Então, há, por exemplo, câmaras que são endêmicas dentro da base de dados. E o judiciário detecta. Então, por isso que, mesmo quando ele invalida, ele está ajudando. Perfeito. Ele está virando e falando assim, olha, não é assim que tem que fazer. Presta atenção em todo o resto. Né? Eu tive uma discussão recentemente na CCI, com interna, onde eu disse exatamente isso para eles. Eu falo, criem ou pensem em painéis, ou em regras ou em estruturas, inclusive tratando do custo, que dê conta de contratos de colaboração. Porque o que a pesquisa mostra? Que existe uma demanda, né? Os contratos eles estão com um pé no judiciário e um pé na arbitragem, mas que as câmaras são desenhadas, as boas câmaras são desenhadas para lidar com contratos que não são de colaboração e elas não estão adaptadas, seja em termos de custo ou de procedimento, para esses contratos de colaboração. Há aí uma oportunidade. Então, a minha resposta é não. Assim, não há concorrência e muito menos ataque. A gente não detectou elementos nesse sentido, não. Você consegue trazer algum esboço de solução para isso, além da questão, por exemplo, da CCI de ela começar a implementar, né, de repente, uma arbitragem especializada para contrato de colaboração? Você tem algum outro esboço de solução que você traz para esse problema? Olha, o que a gente vê é muito... Uma das grandes vantagens desse tipo de pesquisa empírico-quantitativa é você fazer um bom diagnóstico dos problemas. Né? Então, assim, se você quer fazer uma reforma na lei, você tem que entender que a lei ela é um medicamento. Né? E que ela vai se dirigir a certos doentes. E como é que você diagnostica a doença? Olhando os processos. Endereça a lei para resolver aqueles problemas. Que você tende a ter uma lei mais aderente à realidade, mais funcional. E, então, assim, coisas que devem ser feitas. Primeiro, você precisa ter um custo acessível, porque eu acho que parte das soluções, né, das arbitragens de contrato de colaboração, eles criam câmaras em separado, porque o custo
operacional das câmaras existentes Muito alto. é muito alto. Por exemplo, uma franquia, né, que custou 2 milhões de reais. Exato. Né? Você não é a mesma coisa que julgar um contrato de infraestrutura Exato. de 150, Exato. 200, 1 bi. Né? Exato. Então, eventualmente, se pega essas grandes câmaras que estão consolidadas, né, se elas conseguirem estruturar procedimentos mais rápidos e mais baratos, mais adequados a esses contratos de colaboração, e também um corpo de árbitros que conheça esse tipo de contrato, porque também, se você olha, né, nós somos... o pessoal estuda muito societário, e estuda muito esses contratos mais estruturados, mais complexos, mais viscosos, como a gente diz em jurimetria, que tem mais partes envolvidas, que tem mais elementos econômicos. Se você pega um grupo de especialistas em contratos de colaboração, em distribuição, em representação e franquia, e você combina custo com especialidade, eu acho que você abre um flanco e você pode ter a capacidade de atrair muitos desses conflitos para arbitragem de uma maneira estável, né? E o que eu acho que seriam 2 objetivos: aumentar a quantidade de arbitragens de um lado e fazer com que essa taxa de anulação caia de 60 para mais próximo de 35 e tal, que é o número geral que a gente deveria ver em relação aos outros contratos. Ou seja, se tudo for feito de maneira adequada, as pessoas fizerem a lição de casa delas, o mercado de arbitragem, nesse caso, ele vai ser aumentado, Exato. vai ser expandido, né? Exato. E com uma contribuição, inclusive, do próprio judiciário Exato. a respeito disso. Ou seja, há ataque? Não há ataque. Não há ataque. Né? Muito bem. Marcelo, esse estudo pode ser acessado em algum lugar? Pode, tanto na página da ABJ, se você entra, você dá um Google em jurimetria, tem a página da ABJ e lá tem a página dos observatórios dentro do site. Então tem todos lá, né? Porque a gente tem de insolvência, a gente estudou recuperação judicial, falência, arbitragem, tem de mercado de capitais, então a gente tem um estudo sobre processos administrativos sancionadores, está tudo lá. Fora do direito comercial, vamos assim dizer, né? O que você tem feito de estudo lá na ABJ? Muita coisa. Assim, Mas conta pra gente, porque assim, eu sou absolutamente fascinado. Você sabe a minha opinião sobre a jurimetria, a importância que ela tem pro direito. A gente analisar o direito sob o viés dos números, né? Você sabe que eu sou fascinado com isso. Não estou no seu nível, logicamente, né? Mas então por isso que eu queria que você passasse isso mesmo, né? Não, a gente tá todo mundo aprendendo aqui, Marcelo, acho que é. Mas assim, por exemplo, recentemente eu estive envolvido em 2 grandes estudos que estão fora da minha zona de conforto, vamos dizer assim, que é o direito empresarial. E isso é uma das coisas que eu gosto na jurimetria, que eu acabo me enfiando em umas confusões para além do que... confusões boas, né? Confusões boas, Um deles que a gente fez foi sobre o impacto do Marco Civil da internet no judiciário. Então, tem uma discussão no Supremo sobre a constitucionalidade do artigo 19, que é aquele que diz que as plataformas não são responsáveis por conteúdo de terceiro. Então, se eu te xingo no Twitter, você em princípio não poderia processar diretamente o Twitter, você poderia me processar só em certos casos. Então, e como é que esse artigo 19 impactou? E é muito interessante porque é um caso de endemia e de epidemia processual que foi controlada, né? Porque você imagina o que é você ter, sei lá, do lado de lá uma Alphabet, o Google, né? Ou você o sabe Facebook. Qualquer coisa que se faça na internet. Toda vez que alguém fala uma bobagem numa rede social, o sujeito vai ter que fazer um cheque, é complicado, né? Assim, você pensar. Então, estudar essa dinâmica e estudar o impacto da tecnologia nas relações, conceituar a ação frívola. Eu nunca tinha trabalhado num esforço de tentar trazer um conceito quantitativo. O que é uma ação frívola? A gente usa muito, né, esse conceito. Sim. Né? Outro dia eu conversava com o professor Flávio Archo também. Falou, o que é jurisprudência dominante? 50% mais 60%? Então, assim, você tentar dar mais substância para esses conceitos é muito legal. Isso a gente trabalha nesse estudo que está fora do direito comercial. Do direito comercial. Um outro que também eu gostei muito de trabalhar foi, até que foi citado pelo Alexandre de Moraes no voto dele, sobre a descriminalização do uso de droga. E foi um estudo que a gente fez em conjunto com o Supremo, a pedido do Supremo, para assumindo a possibilidade de haver uma descriminalização, como é que a gente lidaria com as quantidades? Porque o que a gente detecta nos flagrantes é que, a depender de critérios, vamos dizer assim, não legítimos, então, por exemplo, raça, né, se o sujeito é preto ou branco, se é homem ou mulher, que pessoas flagradas na mesma situação tinham qualificações jurídicas diferentes. Então, você pega na média uma pessoa, um preto pobre, flagrado com portando droga numa região da periferia do Rio de Janeiro, ele vai ser classificado como traficante. E um branco rico, ou numa região nobre ou de classe média
em São Paulo vai ser classificado como usuário. E o que a gente queria, né, ali no caso, era fazer estudos para tentar estimar, falar como é que eu reduzo o grau de arbitrariedade e, consequentemente, de preconceito na hora de qualificar. Ou seja, aplicar a lei de maneira uniforme ou mais próxima do uniforme para todo mundo. Exato. Então, e o que a gente fez? A gente testou várias quantidades em relação aos flagrantes que a gente tinha. A gente analisou quase 100 mil autos circunstanciados. Mesmo? De maneira automatizada. E agora, toda essa questão da inteligência artificial, né, que dita inteligência artificial, mas esses modelos de processamento de linguagem natural, que permitem que eu não preciso mais ter pesquisadores lendo os processos. A gente treina a máquina, ela lê e ela própria interpreta e preenche. Então, ela interpreta o texto, ela consegue ler e ela consegue escrever sobre o texto. Ela consegue gerar um metatexto. Certo. Né? Então, eu falo, resume o caso aí para mim. E aí ela preenche as células dos formulários. Então, isso é uma revolução que impacta de maneira muito grande a jurimetria e esse tipo de pesquisa, porque ela torna a pesquisa muito mais rápida e muito mais barata de ser realizada. Você consegue analisar um número maior de decisões também. Exato. Quer dizer, isso acaba tendo uma validade estatística um pouco maior, né? Você pega o exemplo desses observatórios, que a gente faz coleta automatizada, mas uma parte é manual. Então, tem pesquisadores lendo e preenchendo. Né? Aqui foi um caso de uma cooperativa médica. Quando você substitui o pesquisador, né, por uma máquina, a pesquisa muda. Porque para treinar todo mundo, ler 60, 70 mil decisões, reduzir aquilo a um formulário, depois tratar e processar, o ciclo de trabalho de um observatório leva 1 ano, quando você tem trabalho manual. Quando você automatiza e coloca ferramentas de processamento de linguagem natural, eu consigo fazer um observatório por dia. Pois é, e dá até para uniformizar a visão, né, de como interpretar aquilo, porque logicamente o ser humano, cada um tem a sua visão específica sobre determinados assuntos. Muito tempo que a gente perde na hora de fazer essa coleta de dados é exatamente isso, a gente chama de controle de intersubjetividade. A gente manda para os pesquisadores, no preparo da pesquisa, as mesmas decisões e ver onde eles estão respondendo de maneira diferente. Porque se o formulário é igual, uma pergunta igual, e a decisão é igual, eles deveriam dar a mesma resposta. Mas o ser humano não é assim, né? Às vezes não. E daí a gente pega, eu falo, qual que é o problema? Eu falo, aqui a pesquisa, nesse formulário, ela tem uma pergunta que ela, de fato, ela é dúbia. Então, ela induz a 2 interpretações. Vamos reduzir a dubiedade. Então, a gente perde muito tempo controlando isso e tentando reduzir a variabilidade, né, dessas respostas. Quando você tem uma máquina, isso você já não tem mais desse problema. Interessante, olha, realmente estou fascinado. E vamos voltar um pouquinho, só uma última pergunta que eu estou curioso aqui, o último pequeno bloco de perguntas sobre o estudo específico da arbitragem, né? Você falou que é um estudo que foi focado no estado de São Paulo, né? E eu queria saber se esse estudo vai ser expandido para outros lugares, se ele continua, se você, de repente, tem outras questões que você gostaria de analisar ainda sobre arbitragem, relação da arbitragem com o judiciário, etc., né? E, enfim, o que vem pela frente nesse estudo, tá? A gente já está discutindo a fase 2. Essa fase 2, assim, não está definida ainda, mas vamos dizer assim, nortes, vetores que a gente quer incorporar. Primeiro, trazer outras unidades federativas relevantes. Talvez Rio de Janeiro, talvez alguma coisa da região centro-oeste que tem uma presença, tem peculiaridades ali também em relação à arbitragem, algo que a gente quer olhar. STJ também. Porque a gente pode verticalizar, claro, né? Começar a olhar ela, enfim, nos tribunais superiores, que também são importantes. O STJ ele não tem tanta massa crítica em termos de quantidade de decisões. Mas ele tende a uniformizar o entendimento das coisas, né? Talvez seja até por isso, né? Exato, mas é sempre interessante ver. Opa, com certeza. E também assim, a gente acha que, vamos olhar para ter certeza. E eu também. Então esse é um dos vetores. Uma outra coisa que a gente quer fazer é aprofundar mais nas causas de pedido e nos fundamentos das decisões. Então, assim, a gente quer granularizar mais essa compreensão para, vamos dizer assim, extrair um diagnóstico ainda mais preciso sobre, tá bom, onde que de fato a gente está errando aqui para esses processos estarem tendo esse resultado que para nós é indesejável, que talvez a própria existência da ação seja indesejável. Quer dizer, o que está produzindo isso? Então, essas são as principais frentes que nós... e tem um terceiro ponto também que eu não posso esquecer, que é o seguinte: nós não conseguimos acesso à parcela das decisões dos casos que correram em segredo de justiça. Então, aqui no Judiciário Paulista, a gente tem
duas correntes. Tem uma que entende que o segredo se estende, da arbitragem se estende para o judiciário, e tem outra que entende que não. Né? Então, olhar as decisões em segredo de justiça também vai dar uma visão ainda mais ampla do fenômeno. Você ainda não olhou essas decisões? A gente ainda não olhou, a gente fez testes. Assim, a gente estima, tá, que algo como de metade a 2/3 das decisões estão em segredo de justiça. Mas pelos testes que a gente fez, tudo indica que a parcela que está pública, tá, é representativa da que não está pública. Ou seja, tem uma discrepância muito grande. Que não haveria uma discrepância muito grande. Mas, assim, a gente precisa olhar. Né? E isso é uma das restrições que eu mais quero superar agora. E você conseguiria, por exemplo, fazer um convênio com o judiciário para ter um acesso, não sei, restrito? Essa é a ideia. Eu já fiz isso várias vezes. Né? Dessa vez a gente não conseguiu nesse interregno. Agora a gente tem uma nova gestão que está começando. A gente tem um apoio muito grande dos próprios juízes das varas empresariais. Então... porque no final do dia, você como pesquisador da jurimetria, o que você vai publicar é só o dado estatístico, se tem mais anulação, menos anulação, etc. Mas é um dado consolidado que é impossível se relacionar a um caso específico. Né? Essa é a ideia. E assim, a gente tem técnicas conhecidas de anonimização. Então, assim, a gente consegue ter acesso a uma base anonimizada em que a gente extrai o agregado, né, sem prejudicar necessariamente o segredo de que foi atribuído a cada um daqueles processos. Né? Mas esse é um outro ponto também que a gente vai trabalhar agora no Espero que você 24. consiga, de todo o coração, porque realmente vai ser muito bom. Assim, não só para a gente entender o relacionamento da arbitragem com o judiciário, mas até para auxiliar os próprios advogados, né? Devo entrar com ação, não devo, etc. Aquela discussão que a gente já fez antes, né? Exato. Olha, Marcelo, agradeço muito aqui a nossa conversa, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar no começo da nossa conversa é que eu e Marcelo, juntamente com o professor Fábio Lua Coelho, professor Guilherme Setoguchi, professor Winnie Caminha, professor Flávio Archel, a gente coordena, né, o Congresso Brasileiro de Direito Processual Empresarial, que esse ano tivemos a 5ª edição, então começou meio que de um bate-papo informal e já virou uma tradição, né? Verdade. Estamos começando a planejar agora a 6ª edição, que vai acontecer nos dias 3, 4, outubro de 2024, né? Lá para os dias 3 e 4, ou 4 e 5. Eu acho que é 3 e 4, uma quinta e uma sexta. Uma quinta e uma sexta, né? Então a data já batemos o martelo aí e agora estamos planejando, né, o conteúdo, então logo isso vai ser divulgado. Mas algumas dessas questões que a gente debateu hoje de arbitragem, elas vão voltar a ser debatidas lá na próxima edição do Congresso e acho que não só em 2024, 2025, porque esse estudo eu acho que vai continuar por um bom tempo aí, né? Assim espero. Então também gostaria de convidar vocês, né, para se informar sobre esse congresso, porque realmente é um congresso de altíssimo nível. A gente traz ministros do STJ, pessoal do Judiciário Brasileiro, principalmente de São Paulo, que é onde tem um número maior, mas tem juiz que vem de fora de São Paulo também, e os grandes expoentes aí tanto do direito comercial quanto do direito processual, que é difícil casar as duas coisas, né, Marcelo? Né? Que foi o grande motivador do nosso congresso, né? E aí a gente consegue debater de maneira ampla, né, como tentar lidar com os conflitos societários mais modernos e mais volumosos aí do nosso sistema, né? É verdade, o congresso é um fórum de discussão muito importante, porque ele é muito pragmático, então a gente ele tem, obviamente, um viés acadêmico de um lado, mas assim, são operadores, né? São advogados militantes, juízes, que estão debatendo. E resolver um problema que existe hoje, né? A gente pode até pensar numa questão futura, mas resolver um problema que existe hoje. Concreto, atual, né? Exatamente. E essa coisa do processo empresarial, que é um pouco também do que mostra essa pesquisa, né? Ele é peculiar, porque o processo empresarial, você pega, por exemplo, falência e recuperação, ou dissolução de sociedade, ou ações de invalidação, ou as ações de responsabilização de administrador e de controlador. Os processualistas não ficam muito à vontade de discutir, porque é um bicho diferente, né? E nós, comercialistas, temos que falar de processo, que também não é muito confortável para nós. Assim, a gente está... essa área do processo empresarial, a peculiaridade do contrato empresarial afeta a estrutura do processo. Né? Então cria uma zona cinzenta. Perfeito. Daí a importância de reunir, né, essas duas categorias para debater esses problemas. Nosso diagrama de Venn lá encontrar aquelas pessoas que sabem direito societário, contratos, processo, o universo acaba sendo bastante restrito. E o que a gente tenta fazer é aumentar esse universo de pessoas que consigam navegar em todas as áreas. Né? Exato. Marcelo, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui com você, meu amigo Marcelo Guedes. E espero vê-lo aqui nos próximos episódios também para a gente discutir de repente, a continuidade do seu estudo e outras questões que eu já estou pensando aqui em algumas. Vai ser muito, muito legal. Conta comigo, um prazer. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Fiquei muito feliz aqui de te rever. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Nos vemos lá. Tchau, tchau.